Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 131 e recebemos a filósofa Miriam Monteiro Kuzumi para uma conversa sobre Hegel. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Miriam Kuzumi sobre Hegel. A gente vai conversar com a professora Miriam sobre Hegel. Ela é especialista em Hegel, filosofia alemã, tem um foco no idealismo alemão, principalmente com autores como Kant, Fichte, Schelling e o próprio Hegel. Mas eu vou começar perguntando para ela aquela pergunta que há muito tempo o pessoal está pedindo aqui no podcast, a resposta quase impossível. Quem foi Hegel? O Hegel, os dados biográficos são... Ele nasceu em 1770, em Stuttgart. Ele foi amigo próximo, né? Ainda no momento de juventude, tanto do Schelling quanto do Hölderlin. E depois ele foi para Iena, junto também com o Schelling. Né? O Schelling estava lá antes, convidou o Hegel para dar umas aulas ali. Fundou um jornal também de textos que os dois faziam. O Schelling e o Hegel, chamado Kritisches Journal. E depois disso... Napoleão invade Iena, o Hegel sai de lá e depois disso ele aceita várias posições em vários empregos diferentes. Ele foi diretor de uma escola, depois ele finalmente assume outra cátedra, ele foi também editor de jornal, mas ele assume uma cátedra, depois ele vai para Berlim, e aí em Berlim ele fica lá dando aula na Universidade de Berlim até o final da vida dele, que foi em 1830, eu acho que ele faleceu. O Hegel, ele tem esse título, né, de ser o idealista absoluto, como espécie de ápice, né, desse movimento idealista. Eu não sei se eu concordo exatamente com o rótulo idealista absoluto, não, mas o que acontece é que você tem dentro da Alemanha o movimento do kantismo, né, da filosofia crítica do Kant. E a filosofia crítica do Kant despertou um grande diálogo, né, entre vários intelectuais, imediatamente após a publicação da Crítica da Razão Pura, mas depois isso persistiu. E a partir desse movimento assim, pós-kantiano, o Hegel faz parte um pouco disso e, portanto, você vê um diálogo muito grande com a filosofia kantiana, mas também com outros contemporâneos do próprio Hegel, como é o caso do Schelling, que era esse amigo de infância sim, né, de juventude do Hegel, e que depois ele rompe, mas ele está dentro desse lugar, dessa Alemanha pós-kantiana, muito voltada tanto para uma filosofia transcendental, inaugurada pelo Kant, como também para uma moral kantiana muito forte. E ele está também, assim, em termos mais gerais e históricos, ele está dentro daquilo que em filosofia a gente considera uma segunda modernidade, uma modernidade tardia, que faz parte ali do final do século XVIII e até metade, mais ou menos, do XIX. Então, dentro dessa modernidade, você vai ver alguns elementos mais gerais, né, mais genéricos, digamos assim, que é o Hegel dentro de discussões relacionadas à Revolução Francesa, ao mesmo tempo ele já dentro, também discutindo a questão do Estado prussiano, pensando uma monarquia constitucional. Isso tudo também já está ali colocado na filosofia do direito do Hegel. Ele também está falando sobre economistas ingleses, que é alguma coisa que está surgindo. Você vê ele já dentro você já tem estratos de classe, como por exemplo o caso de uma burguesia, que já está se consolidando ali, tanto na Europa, mas também, né, regionalmente na Alemanha. Então o Hegel também faz muitas reflexões políticas, né, dentro desse universo, tanto quanto conturbado ali dessa modernidade, dentro de
a partir de um espectro de duas revoluções muito importantes na Europa, né, a partir da influência da filosofia kantiana, e ele só publicou 4 livros na vida dele, o resto é tudo, na verdade, anotações de aula, ou então fragmentos que ele mesmo escreveu, né, anotações que ele fez, textos que estavam engavetados e que depois foram resgatados e publicados postumamente. Os 4 textos que ele escreve são a Fenomenologia do Espírito, que é considerado ali o mais famoso, né, dos textos do Hegel. Depois você tem, não cronologicamente falando, mas você tem os 3 tomos da enciclopédia, os 3 tomos que a edição alemã, na verdade são 2 tomos, mas que é da ciência da lógica, que é onde ele está falando sobre a doutrina do ser, a doutrina da essência, a doutrina do conceito, e os princípios da filosofia do direito. Então foi só isso que ele publicou. Então, textos realmente de juventude do Hegel, como por exemplo o caso do sistema de eticidade, ele foi publicado postumamente. Ele publicou alguns textos pequenos nesse jornal que ele tinha junto com o Schelling, e também ele tinha muita anotação de aula, né, porque ele deu muito curso. Essas aulas foram todas compiladas e aí, portanto, publicadas. Então, todas esses cursos que a gente vê do Hegel sobre estética, filosofia da religião, história da filosofia e filosofia da história, na verdade, são cursos que ele deu, foram aulas que ele ministrou, né? Aulas tanto para um público não escolar, propriamente dizendo, porque não era exatamente, o ensino escolar na Alemanha não era exatamente como a gente tem hoje contemporaneamente, mas dentro ali de meios acadêmicos e tal, que ele transitou durante a vida dele. E depois ele se tornou, né, esse grande representante da filosofia alemã, que todo mundo ama e odeia, e eu nunca sei se a pessoa ama ou odeia o Hegel, então eu nunca sei quanto elogiar ou quanto detestar, né? Eu acho que já que ele inventou esse jogo ou retomou essa tensão dialética, eu acho que o pessoal ama ou odeia. Tudo junto. Tudo junto. É muito difícil, quando a gente vai fazer classificações dos filósofos, a gente fica pensando, fulano é kantiano ou hegeliano? É aristotélico ou platônico? Parece que tem que ter vestir uma dessas camisas, né? Como se não pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo. Geralmente a gente fala que o Hegel historicizou a razão. Isso faz sentido? O que significa isso dentro da obra do Hegel? Mais ou menos ali até o Herder, principalmente até o Herder. O Herder é talvez o primeiro que começa a ter reflexões sobre a história enquanto uma história concatenada, né? Porque antes você tinha filósofos falando sobre história, mas nunca tinha muita atenção, nunca era uma coisa muito recorrente. Análises históricas. Trazer uma ideia de uma análise filosófica sobre a história. Com Herder, isso começa a fazer mais sentido, começa a ter mais lugar. E, no caso do Hegel, ele já está propondo uma noção histórica a partir de uma espécie de linearidade, ou pelo menos a partir dessa ideia de concatenação de momentos históricos, né? E, ao mesmo tempo, ele não se baseia numa história contada enquanto narrativas de grandes feitos apenas, de homens importantes. Então, não é uma história pontual, no sentido de realçando apenas aquelas personagens históricas como Júlio César ou coisa do tipo. Então, ele já está pensando dentro de uma chave de certos processos. Processos não exatamente no sentido que a gente toma também contemporâneo, mas no sentido de coisas que se alongam no tempo, né? E que não necessariamente são voltadas apenas para uma análise de uma personagem histórica. E ele também faz isso. Quem, de certo modo, começou com isso foi o Herder, mas o Hegel também está pensando através desse sentido histórico que é organizado a partir de épocas ou então a partir de momentos que se sucedem. Então dá para você ver que existe uma espécie de linearidade no sentido de que não é uma história aleatória, não é uma história sem nenhum sentido, não é uma história apenas de narrações de feitos extraordinários, né? Na verdade, já é uma história que envolve eventos históricos que não tem tanta dependência com uma pessoalidade histórica. Então, nesse aspecto, você tem talvez não no sentido de processo, do jeito que a gente está colocando aqui, mas a ideia de uma história que preserva uma consistência interna. E, ao mesmo tempo, pensando no tempo distribuído como uma sucessão
prolongada. Então, você tem uma ideia de história enquanto continuidade, a ideia de uma história que tem um certo desenvolvimento no tempo, é uma história que depois também vai ser considerada como o início de uma história que envolve progresso. Mas, além disso tudo, Hegel também está pensando numa história não apenas contando coisas que aconteceram e modificações no tempo, mas ele também está propondo uma ideia de reflexão sobre a história, reflexão sobre a passagem do tempo. Né? E, inclusive, existindo uma espécie de ápice do momento histórico, quando se chega naquilo que ele chama de uma consciência de si na história. Então, na verdade, o que se tem é não apenas uma vivência histórica, apenas uma ideia de uma experiência, mas, além disso, uma reflexão sobre a experiência e principalmente sobre um passado. Então, o Hegel, por conta desses fatores, ele se torna, talvez, o filósofo de uma filosofia da história, que, inclusive, é tema de um dos cursos dele. E, além de outras coisas, por exemplo, ele também traz história no sentido de história da filosofia, então ele também faz cursos relacionando isso, trazendo, assim, escolas e tendências de pensamento que se sucedem, né? E, ao mesmo tempo, uma história, por exemplo, da consciência, e aí, nesse aspecto, você tem a fenomenologia como essa história da consciência, né? Uma narrativa, digamos assim, do que acontece com uma consciência que passa por certos momentos, que passa por por uma experiência mesmo, e que, portanto, você tem um desdobramento dessa consciência, chegando numa espécie de consciência de si, que é um momento reflexivo, e, digamos assim, de maior complexidade. E é nesse aspecto que você pode também pensar, né, numa ideia de olhar para o passado e compreender o passado como perfazendo uma espécie de sentido. E aí, por isso, é que também se tem a ideia de que o Hegel teria pensado uma história com progresso, uma história com uma espécie de finalidade, uma história através de um fio condutor histórico, né? Alguns conceitos do Hegel que têm a ver com o histórico, estão relacionados com a noção histórica, são muito importantes, como é o caso, por exemplo, de espírito do tempo e espírito de um povo. Isso está nas lições sobre Hegel, sobre filosofia da história, e a ideia é pensar elementos, digamos assim, de cultura, ou de elementos muito próprios de cada povo, como perfazendo aquilo que ele entende como uma história mundial, onde você tem uma ideia de sucessão, ou pelo menos ali de uma acomodação entre vários povos, várias culturas que vão tendo essa história através de uma concatenação delas, né? De uma forma, de uma história articulada, digamos assim. É como se o horizonte da filosofia antes ficasse centrado no indivíduo, e agora o Hegel rompeu, não o Hegel, mas aí você tem o absoluto desse rompimento, colocando a história como o processo da própria formação da consciência. Pode-se dizer isso? Sim e não, porque a questão é que o Hegel ele faz uma espécie de movimento de não considerar a história sempre através de personalidades específicas. Mas, ao mesmo tempo, você tem ali uma noção de subjetividade muito importante, vide a fenomenologia do espírito, né? Isso é bastante importante. A filosofia do Hegel é muito articulada com alguns outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de espírito. Mas, digamos assim, ele não tem um sentido, por exemplo, de consciência, que é um sentido similar, absolutamente próximo de um sentido de um sujeito transcendental, como é o caso do Kant. Né? Porque o sujeito transcendental kantiano, ele é um sujeito de uma universalidade que supera delimitações temporais, culturais, históricas, etc. Isso não acontece no caso do Hegel. O Hegel rompe com esse sentido de universalidade do sujeito transcendental, o que não significa que ele não esteja propondo uma subjetividade, uma consciência como universal, mas não nos modelos kantianos, né? Eu acho que vou ter que pedir para você explicar a diferença do Hegel para o Kant em relação a essa percepção dos fenômenos da coisa em si. Eu acho que talvez isso seja bem didático, né? Importante. Tá, então, vamos lá. Revolução Copernicana, né? A gente tem ali Crítica da Razão Pura sendo publicada
em 1781, por aí. E o pilar fundamental ali da crítica da razão pura é aquilo que o Kant entende como Revolução Copernicana. E a Revolução Copernicana, ela se baseia na noção de que nós conhecemos apenas os fenômenos e não as coisas em si mesmas. Nós conhecemos a objetividade apenas como representada a nós, né? E é engraçado que o Kant, no prefácio da Crítica da Razão Pura, ele tem uma citação que para mim ela é muito, muito específica e muito sintomática, porque o que ele está dizendo nós conhecemos mais daquilo que nós pomos nas coisas, porque elas são representações, do que aquilo que elas são em si mesmas. Então, você tem essa coisa em si, que ela é desconhecida e nós não podemos reivindicar nenhum tipo de conhecimento válido, porque simplesmente nós não temos uma capacidade de ter experiência de certas coisas, mas naquilo que a gente tem experiência, principalmente aquilo que é submetido à nossa concepção de tempo e espaço, pode ser experienciado, e por ser experienciado a gente pode conhecer. Então existe uma espécie de digamos assim, humildade epistêmica vinculada com um método super rigoroso. Se nós temos experiência de coisas, ok, você dá um checklist, assim, ok, isso aí a gente pode conhecer, a gente pode ter conceito, especulação, uma determinação conceitual dessas coisas enquanto representações, mas as coisas em si a gente não pode provar. E na medida que a gente não pode provar, nós não podemos dizer conheço com certeza aquelas coisas. O máximo que a gente pode fazer é pensar hipoteticamente, né? Pensar assim no sentido de ter uma concepção mais não imaginativa, mas sem necessariamente passar por esse crivo da própria sensibilidade. Então, por conta disso, fica a cargo da razão, que é uma razão que só pode pensar na coisa em si, e ter ideias, né, racionais, ideias transcendentais, e para conhecer precisa ter experiência, principalmente entendimento, que é a faculdade referente ao conceito, né? Então você vê que no caso do Kant ele está propondo um limite para as nossas pretensões metafísicas, principalmente, porque certos objetos, digamos assim, como é o caso de Deus, alma, mundo, eles não vão poder ser conhecidos. O máximo que a gente pode fazer é ter crença, né? Pensar, até discutir sobre isso, mas a gente não vai poder ter conhecimento válido. E isso limita nossas pretensões metafísicas, limita nosso conhecimento, limita o plano epistemológico que a gente tem, porém, ele é válido na medida em que você não incorre em erro, né? Você não está fazendo um monte de especulação sobre coisas que não têm existência, comprovada, pelo menos, né? O Hegel ele não gosta desse tipo de coisa, ele não gosta de uma limitação de uma razão. Muito pelo contrário, ele acredita que essa razão especulativa ela não só pode conhecer as coisas mesmas, como a própria divisão entre fenômeno e coisa em si, ela perde um pouco de lugar, né, na medida em que não existe limitação para essa razão. E aí o Hegel vai fazer uma espécie de mudança, porque enquanto para o Kant o importante no caso da teoria do conhecimento era o entendimento e não a razão, para o Hegel a graça está na razão, que é uma razão dialética e especulativa. E aí, enquanto a razão aparece para o Kant como alguma coisa que é o lado, digamos assim, sofístico da nossa intelectualidade, o lugar que a gente cai em ilusão, para o Hegel vai ser o lugar que, de fato, você está tendo especulação, que é o momento ali dessa razão que é a dialética transcendental, no caso da crítica da razão pura, que o Hegel se apropria e transforma no seu próprio método. É daí que surge a noção de dialética no caso do Hegel, né? É uma herança, digamos assim, de inversão que ele faz da obra do Kant. E aí eu vou ter que perguntar o que é dialética. Então, a dialética ela é, digamos assim, esse método do Hegel que está presente na obra inteira do Hegel, tem nuances de diferenças assim, de como ele está colocando a dialética. Muitos manuais de filosofia, principalmente no passado, agora isso parou um pouco, mas associavam a dialética a tese, antítese e síntese, né?
Talvez porque, no caso ali da dialética transcendental da crítica da razão pura, nas antinomias, né, o Kant coloca as palavras tese e antítese, né? E também porque o Fichte, na doutrina da ciência, utilizou também essas palavras. E também porque você tem uma herança aristotélica gigantesca falando nesses termos, né? Mas é um jeito muito pobre de ver a dialética, porque é muito simplificador. Então, talvez o melhor jeito de falar dialética é como um movimento de alguma coisa que se coloca como uma, digamos assim, identidade, alguma coisa que se posiciona inicialmente. Essa coisa, ela necessariamente tem que se confrontar, ou pelo menos ter uma relação específica com o seu outro, com a sua contradição, e a partir dessa relação você consegue ter aquilo que ele chama de suprassunção, que foi traduzido nos textos do Hegel para suprassunção, que é uma relação entre um algo e seu outro, do qual sai uma espécie de resultado, um termo posterior. Esse termo posterior vai ser uma junção entre algo que é idêntico, mas ao mesmo tempo diferente. Você consegue lidar ali uma identidade, mas uma identidade que passou por um nível de diferenciação, mas sem deixar de ser identidade. Essa que é a graça, ele consegue salvar as duas coisas. Diferença e identidade. Né? E a graça, eu acho que da dialética está muito relacionada a isso. A ter esse movimento de diferenciação, mas sem deixar de ser identidade, que está sempre colocando ali a filosofia numa espécie de movimento. Eu vou perguntar agora sobre outro conceito, outra descrição, que talvez seja interessante para também ilustrar essa relação, que é a relação do senhor e do escravo, do senhor e do servo, a dialética do senhor e do escravo, do senhor e do servo, como um exemplo disso. Eu vou pedir para você explicar essa dialética, que eu acho que aí sim a gente talvez tenha uma imagem, sei lá. Essa dialética do senhor escravo é um caso, um momento dialético ali dentro da filosofia do Hegel. Ela é muito conhecida, primeiro porque você teve ali uma apropriação muito grande da fenomenologia do espírito, e essa dialética está dentro do 4º capítulo da fenomenologia. E ela foi muito apropriada, ela foi muito discutida, principalmente por uma tradição mais francesa, né? Tanto com aquela escola que teve na França do Kojève, depois um pouco com o Hippolyte, mas mais com o Kojève, e ela foi muito estudada, principalmente por conta dessa herança francesa, e que o Brasil herdou muito bem, né? E então ela é uma dialética que está colocada no 4º capítulo da fenomenologia. É um momento onde você tem uma espécie de relação intersubjetiva, onde dentro da fenomenologia, antes desse 4º capítulo, você encontrava uma relação entre uma consciência e o seu outro enquanto uma objetividade, enquanto normalmente alguma coisa que podia ser entendida dentro de um espaço de tempo, como era o caso do 1º capítulo, ou então a partir de uma consciência que pensava a objetividade, né, como seu polo oposto, a partir de propriedades, uma coisa que detém propriedades, ou então essa objetividade explicada a partir de uma força, ou então a partir daquilo que o Hegel entende como ser em si, ser para si. Quando chega no 4º capítulo, ele descreve uma relação de uma consciência e seu oposto, mas esse oposto agora é uma outra consciência. E a coisa fica mais dramática. Porque agora você está pensando em duas consciências, e que uma faz com a primeira faz com a segunda também pode fazer com a primeira. Então é uma relação onde você continua detendo essa noção de dialética enquanto algo que se defronta com o seu oposto, algo que se defronta com sua diferença, mas o outro lado, que é a segunda consciência, também está fazendo a mesma coisa. Então você tem duas saídas, basicamente. Ou você tem ali o que ele chama de um reconhecimento, que é um reconhecimento mútuo, onde você tem a primeira consciência compreendendo a segunda, ou entendendo a segunda, reconhecendo a segunda como uma outra consciência, e essa segunda também vai reconhecer a primeira. Então você tem um reconhecimento mútuo de duas consciências que estão ali também dentro de uma espécie de determinação por via de mão dupla. Ou essa equação ela pode ficar desequilibrada. Quando essa equação fica desequilibrada, você tem uma consciência que se coloca como a mestre e a outra que se coloca no lugar de subordinação.
Então, a consciência mestre, ela não reconhece a consciência escrava, mas a consciência escrava reconhece a mestre. Então, você não tem um equilíbrio entre essas duas partes. E, por conta disso, você pode encaixar nisso uma explicação para dominação, subordinação, para exploração e coisas que vão estar sempre relacionadas com essa imagem de senhor escravo. É muito engraçado também pensar que, por conta disso, essa imagem, essa dialética do senhor escravo, ela foi muito apropriada para falar sobre diversos casos de subordinação ou de diversos casos de dominação. Então, ela foi apropriada pelo pensamento feminista, ela foi apropriada pelo marxismo, e o marxismo francês, especificamente, começou a olhar para essa dialética do senhor escravo a partir de luta de classes. Ela foi pensada a partir de um elemento da filosofia agora decolonial, está olhando para o lado dessa dialética do senhor escravo, principalmente colocando em relevo elementos simbólicos e elementos do periférico e daquele que está no lugar de, digamos assim, culturas, entre aspas, mais desenvolvidas. Então, a dialética do senhor escravo, ela serve para isso tudo. Ela pode tanto significar no sentido de dominação, exploração, estrito senso, em sentido forte mesmo, como pode ser entendido sob um ponto de vista simbólico ou um ponto de vista representativo, né? Então, ela pode ser usada em todos esses aspectos. Ultimamente tem sido bem interessante, por exemplo, uma interpretação bastante legal que é da Susan Buck-Morss, onde ela fez esse texto chamado Hegel e o Haiti, e ela demonstra que o Hegel estava muito a par das discussões da Revolução do Haiti, né? E talvez o modelo que ele tenha trazido para essa dialética do senhor escravo tenha sido o modelo da Revolução Haitiana, o que muda completamente como foi lido a relação da dialética do senhor escravo, porque normalmente a gente pensava que era uma relação plasmada ou tirada da Grécia Antiga, ou então do Império Romano, porque eram os lugares onde você tinha de fato uma escravidão no passado. A Susan Buck-Morss coloca que não, que ele estava acompanhando o que estava acontecendo na Revolução Haitiana, e foi daí que ele tirou isso. O que modifica bastante assim, a visão que se tem do Hegel em relação a alguns contextos. Então, a dialética do senhor escravo está muito relacionada a isso. É quando você tem esse desequilíbrio entre duas consciências, envolvendo algum tipo de dominação ou subordinação, e ela vai poder ser utilizada para qualquer contexto que, digamos assim, se encaixe nessa relação. É curioso isso, porque geralmente quando falam do Hegel em contextos decoloniais, descolonizadores, sempre falam o culpado é o Hegel, o eurocentrismo do Hegel, ele que contou essa história em que a Europa é o centro, ele que colocou os povos sem história. E geralmente esse discurso você vai ver que é repetido sem aprofundamento, porque não precisa aprofundar, é só negar, né? E, de repente, o pessoal está usando a dialética dos senhores escravos também como ferramenta para esse processo. Sim. Principalmente, por exemplo, é o caso do Franz Fanon, né? É o caso desse texto da Susan Buck-Morss. Você consegue encontrar elementos ali de uma filosofia decolonial, lidando com o Hegel, se apropriando do Hegel, instrumentalizando o próprio Hegel. Eu acho que o que acontece em relação a isso é que é como se o Hegel ele realmente tivesse sido o precursor muito forte de termos que são de um pensamento eurocêntrico, de um pensamento de progresso, de um pensamento de uma civilização, que é uma civilização ocidental nos moldes dele, principalmente uma religião protestante. É claro que ele foi esse cara, ele foi esse filósofo. Mas o Hegel também, ao mesmo tempo, ele dá certas chaves para ultrapassar a própria filosofia dele nele mesmo. Então, é por isso que os leitores, principalmente contemporâneos, não é que eles tenham uma relação ambígua com o Hegel, muito pelo contrário, eles confirmam, não, ele era um eurocêntrico. Ele falou muitas coisas que são racistas, principalmente no tratamento dele sobre a África. Ele teve opiniões péssimas em relação às mulheres, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele dá a chave para você poder ultrapassar isso de certa forma. Uma delas é a dialética do senhor escravo. Então, é como se ele tivesse
preconizando uma série de pensamentos muito preconceituosos, muito eurocêntricos, muito racistas, muito machistas, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele desce uma possibilidade de se desconstruir esses discursos, né? E aí é por isso que muita gente... em nenhum momento você vai ter alguém relativizando, não, ele não era racista, ele não era eurocêntrico, ele era. Mas, ao mesmo tempo, ele está te dando umas coisas bastante chaves assim, para você superar esses mesmos problemas. Então, ele traz o problema, mas traz meio que a solução junto. Em certa medida, né, claro. Porque precisou de todo o movimento contemporâneo para pegar o Hegel, instrumentalizar o Hegel e usar o Hegel de uma forma né, não tão prejudicial, né, para a humanidade. Então, sim. É engraçado que eu já vi o pessoal relativizar assim. Ele não falou tão mal do Oriente. Não, mas... tipo, ele falou mal da África, mas não falou tão mal do Oriente. Tipo, esse tipo A filosofia também, o tratamento da história do Hegel envolve, né, de certo modo, uma espécie de, não hierarquia, mas uma espécie de continuidade. E essa continuidade você precisa ter termos médios que não são, na visão dele, tão péssimos, né, para fazer sentido porque algo é extremamente ruim. Então, assim, ele não falou tão mal do Oriente Médio. Ele só não falou tão mal do Oriente Médio porque ele falou coisas piores da África. Só isso. Depois a gente falar da questão das mulheres especificamente, que eu acho muito interessante, como você tem abordado a partir do Hegel, mas eu acho que é interessante também falar sobre essa questão do espírito absoluto, do espírito do povo, que você comentou antes, porque eu acho que sem esses conceitos nossa conversa fica meio solta, né? O Hegel, ele elaborou isso que se chama de uma filosofia do espírito, está principalmente no 3º volume da enciclopédia. E o espírito, você tem uma interpretação que é uma interpretação já bem tradicional, digamos assim, que é entender esse espírito como uma espécie de totalidade espiritual. Que está sempre assim, como último estágio, dentro dessa teoria desse monismo espiritual, né, que é o espírito enquanto uma totalidade espiritual, né? Ele está sempre assim, no final de todo o processo, e ele possui uma natureza, se eu pudesse dizer, uma natureza, por ser um monismo espiritual, ele tem uma espécie de natureza bastante correlata com o que, na época, né, principalmente ali num momento pós-kantiano, se tem como entendimento de organismo. Para quem não sabe, você tem ali esse movimento na filosofia, onde a natureza começa a ser entendida como um organismo. Isso já tinha sido colocado em alguns sistemas, como era o caso, por exemplo, do Spinoza. E então você começa a ter a ideia de certos planos de totalidade, mas é uma totalidade que é, digamos assim, autorreguladora, ou então causa sui, na medida em que ela se modifica, mas ela se modifica por si mesma. Então ela tem que trazer uma ideia de um todo, mas esse todo ele precisa ter uma espécie de movimento interno para se diferenciar, mas esse movimento interno ele não precisa vir de fora, ele precisa se dar dentro desse plano monista, digamos assim. Então, assim como você tem essa concepção, por exemplo, no caso do Spinoza, isso poderia ser transposto para uma esfera espiritual, no caso do Hegel, onde você tem o espírito como essa totalidade, e essa totalidade supõe ali dentro uma espécie de hierarquia entre seres menos espirituais e mais espirituais. E aí, nesse caso, você tem o homem como talvez a figura mais espiritual, porque ele é o ser que tem maior complexidade espiritual, motivo pelo qual também o Hegel foi chamado muito de antropocêntrico, né? Mas você tem essa noção desse espírito como essa totalidade, que é uma totalidade onicompreensiva e ao mesmo tempo que supõe movimento interno por ele mesmo. Então, é como se o espírito ele fosse essa totalidade que se diferencia por si só e se movimenta por si só. E como que vai se movimentar? Pela dialética, né? E fica um pouco complicado se a gente pensar nisso, mas se a gente considerar o espírito como, por exemplo, no caso, um espírito enquanto uma coletividade de homens, uma coletividade
o que envolve uma filosofia política do Hegel também, a ideia não é um agrupamento, porque não é uma mera justaposição de pessoas, mas a ideia de que indivíduos podem performar essa coletividade, performar alguma coisa de conjunto, de unidade, que essa unidade ela vai poder ter configurações diferentes, mas ela vai se ajustando de acordo com como essas mesmas pessoas que estão nessa coletividade vão agindo, né? Então, no caso, por exemplo, do espírito de um povo, pensa nessa questão dessa totalidade, mas entendida através de uma cultura regional, ou então de alguma civilização específica e regional. Ou então, no caso do espírito de um tempo, pensa assim numa espécie de época onde todo mundo está inserido dentro de uma espécie de unidade, agindo ali dentro, modificando, mas ao mesmo tempo uma única pessoa não modifica nada. Você precisa de uma modificação, de uma transformação interna pela própria coletividade. Então, esse espírito do Hegel poderia ser entendido um pouco assim. E é por isso também que ele é muito um pensador que está envolvendo análises sobre sociedade, sobre política, sobre história, sobre cultura, sobre coisas que, de certo modo, têm a ver com relações coletivas humanas, né? Você pensar, por exemplo, no caso da fenomenologia do espírito, é uma consciência que vai se desenvolvendo no tempo, mas, ao mesmo tempo, não é uma consciência só. Uma pessoa só, ela não é uma consciência individual, ela é, na verdade, através de uma frase que o Hegel fala, que eu gosto muito, porque eu acho que ela é muito exemplar, um eu que é um nós e um nós que é um eu. E aí isso está, por exemplo, no caso da fenomenologia do espírito. No caso da filosofia do direito, você tem também assim, a consideração do direito e da política entendida através disso, de uma organização social que, de certo modo, se desenvolve no tempo, mas sem perder uma identidade, sem perder... ela se desenvolve, se transforma, mas continua sendo ela mesma. Por isso que você também tem essa explicação de uma organização política baseada em família, sociedade civil e Estado. O Estado perfazendo também essa ideia, essa unidade todo político. Então, é nesses momentos assim, que você percebe de que modo esse espírito do Hegel sempre se refere a uma definição de totalidade muito baseada no que se entendia como totalidade sistemática ou como natureza, presente ali no século XIX, e ao mesmo tempo, no caso do Hegel, isso fica mais interessante ou mais importante, digamos assim, mais relevante pensar nesses aspectos de totalidade envolvendo o desenvolvimento, por exemplo, da humanidade, o desenvolvimento político, social da humanidade, ou então, através dessas noções de época, através dessas noções de civilização, através dessas noções de cultura. Ficou um pouco claro? É porque eu estou fazendo assim, um resumão muito sério Não, é muito difícil, mas eu acho que dá pra gente entender como é um processo, como essa coisa do espírito modifica bastante o jogo. E aí eu vou te perguntar uma coisa sobre essa noção de um espírito absoluto relacionado com a ideia do Hegel de que a gente faz a filosofia depois que as coisas acontecem, né? Como se fosse a coruja de Minerva. A gente olha para trás e racionaliza e vê a ordem das coisas que está acontecendo. Então, fica também uma hipótese boa, uma coisa que o Richard Horst sempre falava, é que o Hegel não sabia terminar os livros dele, assim, por conta dessa situação. Mas é uma brincadeira interessante, porque a gente pode olhar também como se o Hegel fizesse o testamento da Europa. Na medida em que ele racionaliza tudo, ele tem que falar para onde que o espírito vai depois também, né? Faz sentido isso? Como é que você vê? Faz sentido. É porque, ao mesmo tempo, ele para com ele, né? Ele só posso ir até aqui. Aí muita gente acredita que o Hegel está falando, eu sou o ápice da filosofia, a Europa é o ápice da história, parou a história aqui. E não é exatamente... Essa leitura, ela até é possível de ser feita, mas ela é um pouco ultrapassada na medida em que você tem momentos em que o Hegel está falando, por exemplo, da América, na filosofia da história, na medida em que, até que ponto ele não está falando que as coisas terminam ali, porque é o máximo que ele conseguiu ver. Porque olhar para trás é fácil.
observar a história sendo contada num determinado momento e você poder recontar e fazer uma racionalização dessa história é possível. O problema é quando você tenta projetar coisas para um futuro. E talvez o Hegel não queira ter feito isso, não queira ter projetado as coisas pelo futuro, porque não dá para você fazer projeções óbvias, né, e acertadas de coisas que ainda não aconteceram. Agora eu vou voltar para a questão você falou da dialética entre família, sociedade civil e Estado. E aí agora vamos falar um pouquinho do lugar das mulheres nesse sistema do Hegel. Como que o Hegel pensa as mulheres? Ou como as mulheres pensam Hegel também? Que a gente... O Hegel, ele tem esse escrito dele, né, que é o sistema da eticidade, onde ele já está falando num primeiro momento sobre aquela questão do reconhecimento, antes do reconhecimento da dialética do senhor escravo na fenomenologia. E ali ele já está dizendo coisas do tipo, as mulheres, elas têm um reconhecimento, que é um reconhecimento pelo amor, enquanto um reconhecimento de fato só pode acontecer através de homens, né? E é exatamente nessa medida em que homens eles podem sair de um âmbito familiar, o âmbito familiar é um âmbito próprio para as mulheres, onde elas têm esse lugar ali, dentro desse núcleo mais básico de ordenação social e política, que é a família, enquanto que os homens conseguem ir para elementos políticos stricto sensu, né? E então isso já está colocado nesse sistema da eticidade na medida em que a mulher ela tem esse reconhecimento apenas por base em amor. Os homens conseguem ter um reconhecimento que é um reconhecimento político, social. Depois isso se repete na fenomenologia, onde na medida em que você está tendo essa organização mais primária, que é a família, que ainda é clânica, a mulher ainda está restrita nesse lugar. É o clássico âmbito privado e o âmbito público, né? Enquanto a mulher está ainda nesse plano que é privado, da família, clânico, o homem consegue reivindicar, de fato, um lugar político, um lugar, né, do âmbito público. E ele faz isso na fenomenologia do espírito muito baseado na tragédia da Antígona. E a Antígona aparece ali como uma figura muito dissonante, porque a Antígona, eu não sei se vocês sabem do enredo da tragédia, mas a Antígona, ela tinha sido proibida de enterrar o irmão tinha traído o rei, que é o Creonte, ela tinha traído o rei, na verdade o irmão dela tinha traído o rei, e ela quer enterrar o irmão porque você tem uma regra familiar de prestar condolências para familiares mortos. Só que ela não podia enterrar o irmão porque ele tinha operado algum tipo de traição, tinha tido algum conflito com o rei tinha proibido de ter esse rito fúnebre. E ela desrespeita o rei e enterra mesmo assim, né? E a Antígona aparece, portanto, como essa figura que desrespeitou a diferença entre uma lei pública, uma lei objetiva, uma lei, digamos assim, do Estado, uma lei política e uma lei familiar. Ela não podia ter feito isso, ela não podia ter enterrado o irmão dela, porque quando ela faz isso, de certo modo, ela está desrespeitando o limite entre a esfera familiar, que é a esfera privada, e a esfera pública. Então, ele coloca isso como o momento de uma espécie de hiato entre essas duas coisas e, de novo, a Antígona está num sem lugar e ela não devia ter enterrado o irmão, né? E é engraçado pensar nisso porque, por exemplo, a Judith Butler vai pegar o tratamento da Antígona na fenomenologia do espírito e colocar isso como uma questão que foi recepcionada pela teoria feminista. Na medida em que há a delimitação desse campo público e do campo privado e a Antígona como desrespeitando os limites que separam essas duas esferas, né? Então, perceba, você tem essa teoria feminista pegando elementos do Hegel, rediscutindo e, inclusive, utilizando o Hegel para ultrapassar o Hegel.
e dizendo que não, que as mulheres, elas não, essa divisão entre algo privado e algo público, entre a lei da família, a lei do sentimento, digamos assim, e a lei da razão, elas não precisam estar nessa delimitação envolvendo a restrição das mulheres nessa parte pública. Isso é bastante sintomático e muito importante para o próprio caso ali, por exemplo, da teoria feminista, porque isso envolve questões que estão ali relacionadas com representatividade política, que estão ali relacionadas com o quanto as mulheres elas estão participando desse modelo de sujeito universal, né? Então o Hegel, mesmo sem querer, ele ajudou. Ajudou é uma palavra complicada, né? Porque, mas, eu fico pensando, eu li um livro de um autor, ele estava falando de debates contemporâneos, de repente ele encontrou solução no Hegel. Encontrou solução a partir do modelo de família do Hegel. Eu fiquei assim, as pessoas não percebem que tem que se questionar. O Hegel nesse ponto está totalmente ultrapassado quando ele descreve a família e a dialética interna da família, para depois passar para o Estado, um modelo de família muito fechadinho. Eu acho muito engraçado como, às vezes, as pessoas pegam esses clássicos sem levar em conta toda essa dimensão, vamos dizer assim, etnocêntrica, né? Esses modelos de arranjos familiares. Como que o feminismo também vai atacar essa percepção desse modelo familiar também, né? Assim, porque na verdade, dentro daquele primeiro escrito que eu falei, que era o sistema da eticidade, você tem uma noção de um reconhecimento afetivo por amor, que ele está associando a homem e mulher enquanto casal, enquanto pilar de uma família. Então, esse reconhecimento por amor, ele vai ser entendido principalmente por um viés de elementos afetivos que, de certo modo, poderiam ser entendidos como também amor, respeito, estima, coisas do gênero. Existe um autor chamado Axel Honneth, que ele talvez seja, sei lá, a última figura mais célebre da escola de Frankfurt, né? Porque ele foi aluno do Habermas e depois ele escreveu uma tese de doutorado falando sobre essa questão do reconhecimento no Hegel, dizendo principalmente que talvez fosse melhor a gente pensar nesse reconhecimento por amor, digamos assim, que o Hegel tinha colocado no sistema da eticidade. E que hoje isso poderia ser transposto para um reconhecimento enquanto respeito, autoestima, consideração, reconhecimento de pares, né? E, portanto, um reconhecimento de tipo social que não precisaria ser um reconhecimento colocado na fenomenologia do espírito, envolvendo ali a dialética senhor-escravo. Talvez esse texto que você tenha lido tenha a ver bastante com essa noção desse reconhecimento entendido pelo Axel Honneth, que até hoje, de certo modo, tem bastante gente que lê. É como se ele, no caso do Axel Honneth, como ele falou assim, eu não estou dizendo que esse tipo de reconhecimento por amor tem que ser de uma mulher pelo um homem, não estou dizendo isso, mas vamos pensar num tipo de reconhecimento que envolva um reconhecimento afetivo, um reconhecimento de respeito, de uma consciência que entende a outra consciência enquanto diferença, e você, de certo modo, abraça a diferença, de certo modo você recepciona a diferença, mas sem tentar eliminar essa diferença. Então, coloca esses elementos dialéticos enquanto, por exemplo, um homem e uma mulher, de fato, aceitando o outro enquanto o outro tem de diferente. Mas aí ele não para só dentro desse esquema de um casal, dentro desse núcleo familiar do século XIX, burguês. Ele evolui para isso, a partir desse modelo, ele começa a colocar problemas que envolvem ali elementos sociais, né? Então, esse tipo de uso que o Axel Honneth faz, de certo modo, é um pouco bem sucedido, porque ele está pegando elementos hegelianos e transportando, dadas as devidas proporções, para coisas mais contemporâneas. E quando isso acontece, é um uso, eu acho, mais válido do que você, de fato, querer voltar no núcleo familiar de uma família burguesa do século XIX no meio da Alemanha, né? Então... fica próximo da noção do Hölderlin, do amor, daquelas elaborações. Fica um pouco próximo, exatamente, porque
né, o Hegel foi amigo do Hölderlin, e o Hölderlin tem uma concepção próxima disso, de amor, né, que ele escreveu, colocou nos poemas lá dele. Agora eu vou perguntar sobre a África no Hegel. A África e eu vou perguntar também sobre o Brasil, porque geralmente o pessoal gosta de falar que o Hegel coloca a África fora da história, a África não tem, tá fora. E o Brasil e esse espaço aqui é melhor? Como é que é? Eu não sei o que o Hegel diria se ele encontrasse o Brasil, né? E é o Bolsonaro ainda por cima. Mas, enfim, as concepções do Hegel sobre a África, elas são péssimas. E não tem como passar pano. Elas realmente são péssimas, né? E elas estão dentro de todo aquele esquema que eu falei antes, né? Todo aquele parâmetro teórico dele sobre uma noção de uma reflexão, de uma consciência que se torna consciência de si, que é uma consciência reflexiva, e a história se faz como esse ponto de vista reflexivo que um povo faz de si, que um povo faz em relação, por exemplo, à sua organização política, que o povo faz em relação à sua moralidade, à sua religião, né? Fazendo uma espécie de unidade consistente, objetiva e que tem essa reflexão necessária. Para o Hegel, a África não consegue ter esse movimento de reflexão racional. E é por isso que ela estaria fora da história, né? Ela não apresenta nenhum tipo de desenvolvimento no tempo, ela não consegue sair, se desenvolver e garantir uma espécie de reflexão de si que poderia estar expressa numa organização política enquanto Estado, ou então uma religião enquanto desdobramento de um entendimento religioso, de algum poder religioso supremo e bom, assim como também não poderia ter esse elemento enquanto civilização, essa unidade civilizacional. E aí o problema é que as concepções do Hegel sobre a África, número um, elas são erradas porque 100% das vezes ele nunca foi à África, ele não viu a África, é possível que ele nunca tenha visto uma pessoa negra na vida. O que significa que as fontes que ele toma como dadas e que ele vai escrever não, né, mas dar as aulas sobre a filosofia da história são narrativas de missionários e pessoas europeias que foram na África. Não tem como isso dar certo. Não tem como ele ter tido uma opinião minimamente favorável sobre a África, né? Então, tudo que ele vai falar da África são opiniões de outras pessoas que são missionários, pessoas que foram lá para civilizar. Então, fica complicado, né? Para início de conversa, você ter toda uma formulação do que é um continente inteiro a partir desses dados, a partir apenas de histórias que foram contadas e o que ele leu. E principalmente, né, com o fator ser missionário, que para mim talvez seja, não o pior, mas o mais enviesado. Então, nessa medida, ele sempre associa a África, primeiro que ele começa com uma divisão da África em 3 partes. Isso já declara, assim, claramente, né, já tem claro um modo bastante eurocêntrico de ver um continente inteiro, porque é um continente imenso que ele simplesmente divide em 3 partes. Tudo bem que ele também não tinha consciência da dimensão da África, né? Mas essas 3 partes, elas são divididas assim, entre uma parte do Egito ali, mais, digamos, voltada para uma Ásia, aí você tem uma parte mais da África ao norte, que é uma África mais europeizada, ou uma África ali muçulmana, e embaixo ele associa, claro, com a mais profunda selvageria. Então ele está dando uma concepção estereotipada da África, inclusive talvez esses estereótipos eles tenham sido fundamentados pela leitura que fizeram do Hegel. Ele pensa, número 2, ele está pensando também a África não a partir de povos distintos que mantinham trocas entre eles ou que mantinham relações muito mais sofisticadas ou tribos muito mais sofisticadas, reinos muito mais sofisticados do que ele de fato quer, que ele de fato coloca na filosofia da história dele.
Ele pensa sempre a África muito voltada para um lado de, digamos assim, uma sensibilidade não racional. Então, você tem a imagem das pessoas da África como selvagens, irracionais, não passíveis de ter uma religião oficial ou uma organização complexa como um Estado, o que também se comprovou que era falso, e uma religião que não é uma religião cristã. Então, assim, outra coisa, por exemplo, uma das coisas que o Hegel fala em relação à África é que a África, ela tem um elemento religioso, mas esse elemento religioso é muito baseado em feitiçaria, em feitiçaria no sentido de magia e fetichismo, que não é, de fato, uma religião legítima, como, por exemplo, o cristianismo né? Principalmente ali, um cristianismo protestante. Mas, por exemplo, eu li um artigo falando sobre essa questão, essa visão da religiosidade no caso da África, e esse artigo colocava em questão o seguinte, tá, mas a religião cristã não é cheia de fetichismo e feitiçaria? Também, né? Por exemplo, milagre na Bíblia não é feitiçaria, digamos assim, não é sonho profético, não envolve também um elemento de feitiçaria? Ou também, no caso do fetichismo, o que é comunhão, se não um elemento material que simboliza e se remete a coisas exteriores? Então, quando você tem uma concepção de uma religiosidade, várias religiosidades, né? Porque a gente também tem que pensar que existem diversas religiões ali funcionando na África, que envolvem feitiçaria e fetichismo, é próprio da religião envolver elementos de feitiçaria, de magia e também elementos de fetichismo, na medida em que você tem objetos que significam coisas para além dessa objetividade material dada. Então, assim, o problema, no final das contas, é que não era o fetichismo e a feitiçaria que o Hegel estava acostumado. E no caso da América do Sul, onde que ela fica nos sistemas do espírito do Hegel? Tem descrições? No caso das Américas, né? Você tem ali aquela visão também bastante veiculada das Américas como um lugar, como um novo mundo, um lugar onde as coisas vão acontecer olhando para um futuro. Talvez o próximo lugar civilizacional vai ser nas Américas, né? Só que ele é bastante breve em relação a isso, ele não perde muito tempo falando sobre as Américas. E tem a visão disso, de um novo mundo, de uma coisa fresca, de uma coisa nova, de uma coisa que ainda vai ter a sua própria história indo para frente. Aí, de fato, no caso das Américas, ele admite a possibilidade de ter história. Eu lembrei de uma coisa curiosa, assim, só o Arthur Danto foi chamado para ser padrinho de um casamento, né? E aí ele foi fazer o discurso do casamento, ele foi falar da diferença entre morar junto, casar no civil e casar no religioso. Ele produziu uma dialética hegeliana, entre aspas, ali, para falar dessa diferença, como você teria sagrações diferentes. E eu acho que é um bom exemplo desse jogo, assim, morar junto, casar no civil, ter reconhecimento. Agora o religioso está nesse lado espiritual, né? E como você falou, assim, o que é isso? É o espírito, se a gente pode chamar de fetichismo aí, sei lá o quê. Tem gente que acredita, né? Tem uma aura, né? Cria uma aura espiritual que faz o negócio valer mais, né? Eu acho engraçado como quando você começa a se aproximar de Hegel e você começa a aplicar também, criar as suas próprias tensões, as próprias dialéticas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a ideia do Hegel de uma junção entre lógica e ontologia, essa aproximação entre lógica e ontologia. A aproximação entre lógica e ontologia está principalmente colocada no sistema da lógica do Hegel, que são que é a doutrina do ser, a doutrina da essência, a doutrina do conceito. E essa noção da lógica como ontologia, ela funciona na medida em que o Hegel está propondo ali todo um projeto metafísico baseado
como sendo um projeto ao mesmo tempo lógico, né? Então, por exemplo, no caso, só para fazer uma ponte, por exemplo, com Kant, para ficar talvez um pouco mais fácil. O Kant tinha estabelecido uma lógica, mas uma lógica transcendental. Uma lógica que conseguia categorizar as coisas, mas essas coisas categorizáveis, as categorias, elas estavam sempre restritas ao indivíduo, ao sujeito transcendental. O Hegel pega esse elemento de categorizar nessa possibilidade lógica e ultrapassa o indivíduo e projeta isso para toda a realidade. Então, a própria realidade, o mundo, ela vai ter essa, digamos assim, estrutura lógica subjacente que pode ser apreendida se for possível através de categorias lógicas que dão uma explicação ali da realidade. E isso está colocado na ciência da lógica, né? E é por isso que o Hegel vai estabelecer a lógica como sendo o pensamento metafísico dele, o pensamento mais importante. É o lugar onde você só está lidando com conceitos e categorias lógicas. Essas categorias lógicas, elas são, por exemplo, o ser, a essência, e dentro do ser, todas as determinações do ser, no caso da essência, o que significa para a essência, e, portanto, a gente está dentro de um âmbito que ele é puramente lógico nessa medida, porque a gente só está lidando com conceitos e não com coisas empíricas ou concretas de materialidade, digamos assim. Então, ele dá essa explicação. E todas as vezes que, por exemplo, depois ele coloca, uma filosofia da natureza, é uma filosofia da natureza entendida a partir desse âmbito conceitual que se coloca ali no campo da natureza, do mundo natural. Quando ele está falando, por exemplo, na filosofia do direito, ele pega o elemento do direito, ele entende assim, agora vamos ver o conceito de direito e ver como esse conceito de direito ele está na realidade. Então você vê que existe ali como fundamental toda essa especulação lógica do Hegel como principal e que, portanto, vai, digamos assim, ordenar as outras partes do sistema dele. Eu não sei, eu vou pedir mais uma coisinha aqui para você. Pode pedir. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho essa passagem do ser para a essência para o conceito. Dá para fazer isso? Não sei. Eu vou tentar resumir aqui, porque são, umas 800 páginas, né? Mas, assim, a relação entre ser, essência e conceito está muito relacionada à noção de ser em si e ser para si. O ser em si é um ser ainda não logicamente desenvolvido, totalmente desenvolvido, sob o ponto de vista lógico. O ser em si, ele ainda está dentro de uma relação entre um ser e o seu outro, né? Quando esse ser se torna para si, ele envolve uma reflexão do ser consigo mesmo. É uma reflexão, digamos assim, interna do ser consigo. E quando há, portanto, esse momento do ser para si, é onde o Hegel faz uma espécie de ponte para a essência. E a essência não é algo dissociado do ser, como poderia estar dentro de uma ótica de lemorfismo, por exemplo, num caso aristotélico. Na verdade, a essência ela continua sendo o ser, só que agora é um ser que traz um âmbito de negatividade consigo mesmo, que reflete sobre si mesmo. Quando ele faz isso, ele se exterioriza, e essa exteriorização é a essência. Então, ele consegue ter uma essência que, na verdade, é uma aparência. O que contradiz, assim, uma coisa mais... um senso comum da história da filosofia que separa essência e aparência. Na verdade, você tem um ser que está sempre... uma essência que está sempre junta com o ser, porque o ser está sempre ali junto com a essência, na medida em que essa essência é apenas um movimento de reflexão do próprio ser que nega a si mesmo, reflete e, portanto, traz ali uma espécie de exteriorização essencial, né? Já no caso do conceito, o conceito vai ser entendido pelo Hegel como a unidade entre o ser e a essência, e esse conceito ele vai ter inicialmente uma ideia do juízo e depois ele vai ter uma forma de silogismo, porque o silogismo é como se houvesse ali
juízos concatenados e tendo uma espécie de ligação mais complexa, né? E que, portanto, dando ali um ângulo muito mais de complexidade ao conceito do que seria um conceito puramente X é Y, né? Então, ele unifica. Então, perceba que, na medida em que ele está falando que o conceito aparece como uma unidade entre ser e essência, ele volta para esse âmbito puramente intelectual de explicação de uma realidade através dessa estrutura, digamos assim, intelectual e lógica. E esse conceito ele vai aparecer como o ápice da ciência da lógica e depois entra para um lado do que eles chamam de ideia absoluta. Essa ideia absoluta é quando esse conceito vai de fato para a realidade. Então você vê que existe também uma espécie de circularidade. Você começa num ser, esse ser é inicialmente colocado pelo Hegel como um ser puro, que é um inicinho ali da ciência da lógica, e ele vai se desenvolvendo, se transformando, mas sem deixar de ser ele, retomando aquela ideia da dialética de identidade mais diferença, e ele termina esse ciclo, digamos, seu percurso, digamos assim, numa ideia absoluta que, de fato, pode ser pensada dentro de uma realidade sensível. Mas o ápice ali da ciência da lógica é esse conceito, enquanto uma categoria que unifica ser e essência. Não, é um das passagens, um dos livros mais difíceis da filosofia, sempre lembrado por essa dificuldade de conseguir entrar na linguagem do Hegel e tentar seguir esses passos argumentativos. Mas eu vou arriscar aqui, vou dar um exemplo que eu usava quando eu estudava o Hegel para você me dizer o que está errado. Quando a criança começa a ver as cores, quantas cores de verde que ela vê? Porque ela não vê o verde ainda. Ela vê todas as cores ainda e não tem a separação do verde. Então, isso seria o que aparece o ser inicial. E aí ela vai aprendendo a separar o que é o verde daquele multidão de cores que ela está percebendo. E aí ela vai ter a essência daquilo. Na medida que ela consegue usar essa palavra e aplicar nos contextos, você teria o conceito de verde. E aí você poderia aplicar em qualquer outro contexto. Mas eu gosto desse exemplo só para essa ideia de que, no início, a criança vê tantas cores que o verde tinha vários tons, e ela vai perdendo isso um pouco também, na medida que ela vai se determinando também. E vai usar o conceito no final, de uma forma, em qualquer contexto, mas é a mesma coisa, só que modificada. No sentido assim de que aí é de fato um elemento lógico que ela tá utilizando nesse aspecto. Na medida que ela tem um conceito de verde, ela vai poder usar em qualquer, ela vai reconhecer, para ela, não, isso não é azul, isso é verde, né? Mas para fazer esse reconhecimento, tem que passar por um processo de diferenciação entre as cores, etc. Não é um exemplo bom, vou cortar. Não. Talvez. Quer ver um exemplo que pode ser utilizado no caso da ciência da lógica? Foi utilizado bastante, mas apenas é um exemplo, né? Só para meios pedagógicos. Assim. Imagina que eu falo, o Marcos é brasileiro, o Marcos é homem, o Marcos mora na Bahia, o Marcos é professor. Ao invés de você, então, atribuir coisas ao Marcos, de repente você fala sujeito, verbo, predicado. Outro exemplo similar. Eu vejo um quadrado, eu vejo um triângulo, eu vejo um círculo. Ao invés, então, de eu ver um quadrado grande, amarelo, um círculo verde e um retângulo cinza, agora eu estou falando de forma geométrica. Você entende como é diferente? E você vê como pensar em sujeito, verbo, predicado, ou então em forma geométrica, você está fazendo uma espécie de compreensão lógica de coisas que, de certa forma, foram dadas na realidade, mas não importa o que está sendo dado na realidade. Você está tendo uma apreensão lógica. Então, eu acho que o movimento é mais ou menos esse. De certa forma, esses elementos lógicos eles podem ter uma aplicação na realidade, mas o Hegel está preocupado em dar esse tratamento lógico, dar a explicação lógica que está em absolutamente
no mundo, né? Em toda possibilidade de realidade, né? E aí ele vai fazer isso a partir de ser, essência e conceito. É como se esse movimento de, digamos assim, refinamento lógico fosse agora entendido através do ser, através de como esse ser se transforma em essência, de como os dois, no final das contas, adquirem o ápice dessa logicidade no conceito. Ficou mais claro? Ficou sim. Esse exemplo. Eu acho que a gente fez um percurso bom, eu não sei se. Eu acho que talvez foi um pouco desorganizado. Não, tá né? Ótimo. Porque a gente terminou com a lógica. Isso... A lógica devia ser o início, né? Pois é. A gente terminou com a lógica e a ontologia. A gente falou da África, e terminou com a lógica e a ontologia. Mas isso deve ter algum motivo, deve ter alguma coisa racional nisso. Então, eu vou passar para as 3 perguntinhas finais que eu faço para todos os convidados. São perguntas simples e aí você dá a resposta que você achar adequada. A primeira é: o que é filosofia? Poxa, pergunta simples. Essa é uma pergunta simples? Jesus. Eu prefiro responder o que é o espírito, o que é a filosofia. Eu vejo a filosofia como um saber, não necessariamente uma ciência, mas um saber, que é um saber que lida principalmente com um saber humano, de humanidades, né? E é um saber que se desenvolve a partir a partir da tentativa de estabelecer não só como nosso pensamento funciona, mas como as coisas elas podem ter uma apreensão talvez conceitual, e a filosofia seria não o resultado, mas ela seria essa atividade de trazer elementos conceituais para as coisas que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida ou que estiveram ali dentro da história em algum momento. Então, eu acho que a filosofia teria uma boa definição através disso, assim, elementos conceituais que são operados como modos de compreensão das coisas. Então, perceba que é uma resposta bastante geral e, ao mesmo tempo, muito epistemológica. Mas eu acredito que seja isso. Qual a filósofa ou filósofo que mais me impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Há um tempo atrás, eu fui nesse curso de verão, que era uma espécie de residência filosófica em Bonn, que era como se fosse... Você viajava para lá, ficava 2 semanas tendo aula todo dia, e eram 10 horas de aula, e você ficava lá assim, só pensando filosofia, estudando filosofia, lendo texto de filosofia. Então eu fui para isso, e todos os dias você tinha ali palestras finais de professores que tinham sido convidados. Então, por exemplo, no ano que eu fui, eu tive palestra do Robert Brandon, tive uma palestra também do Sebastian Gardner, que é um comentador, assim, um filósofo que também fala bastante sobre Schelling, menos de Hegel, mas Schelling, Sartre, ele é bastante interessante. E todo mundo se espelhava nesses caras, assim, nesses filósofos, homens muito reconhecidos. E tinha uma professora que eu particularmente achei a melhor palestra. O nome dela era Lydia Gür, que ela é de Colômbia, né? E ela trabalha com a Escola de Frankfurt, e para mim ela tinha sido muito sensacional. Teve também um professor que eu também fiz um outro curso de verão, mas dessa vez foi na USP, que era um professor muito legal. E ele não era exatamente esse filósofo no sentido de uma genialidade encarnada e tal, muito pelo contrário, ele era extremamente pedagógico, extremamente receptivo e muito gentil, e o nome dele era Peter Diels, que ele também tem uma entrada ali em filosofia crítica e teoria crítica, na verdade. Então, talvez, eu acho que são essas 2 pessoas que eu achei mais legal. Perceba que não são as respostas que todo mundo dá, né? Todo mundo vai pensar num professor que dá umas palestras bastante lotadas e tem uma oratória maravilhosa. Eu estou falando de pessoas que me impressionaram, mas que não necessariamente impressionam outras pessoas. A terceira pergunta: qual sua filósofa ou filósofo favorito? Mas aí também é difícil eu falar qual vai ser minha filósofa ou filósofo favorito, porque são vários, né? Eu não costumo ter uma coisa de uma predileção por uma única pessoa, não. Principalmente porque
eu sei lá, eu tenho coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, e aí por conta disso eu acabo me aproximando de algumas partes e me dissociando de outras. Mas, olha, eu gosto muito do Kant, eu gosto muito do Hegel, eu gosto muito da Escola de Frankfurt, também eu gosto bastante. Afetivamente, eu tenho uma coisa bastante próxima, por exemplo, do Walter Benjamin. Tem um escritor que é um filósofo que eu tenho lido algumas coisas ultimamente, chamado Karatani, que eu adoro, que é um marxista japonês. É por causa disso, talvez. E o Schelling também foi muito importante para a minha formação. Então eu acredito que seja isso, assim, algumas figuras da filosofia alemã. Às vezes acontece, né, de marcar sua formação aquela coisa, alguém bem idiosincrático, né? Mas nesse caso aí, eu acho que as escolhas têm uma marca de como você vê a sua atividade também, o caminho que você está fazendo, né? Eu queria, então, pedir indicações para os nossos ouvintes, indicações do que você quiser indicar, de filme, livro, música, ou se você quiser indicar alguma coisa para os nossos ouvintes que você quiser. Tem algumas, eu vou terminar falando de, então, algumas referências que são referências femininas, né, e que estão lidando ali com filosofia. Não só, assim, por exemplo, as leituras da Judith Butler sobre Hegel são muito boas, né? Pessoas que estão tentando ver Hegel de uma forma não tão tradicional e não tão conservadora. É o caso, por exemplo, também da Susan Buck-Morss, que foi o que eu citei aqui. Tem alguns casos também de filosofia decolonial legais, né, que envolvem Hegel, né, por exemplo, os livros do Franz Fanon são bem maneiros. Tem esse autor que eu falei que eu gosto bastante, que é o Karatani, mas aí já é um lado mais marxista, mas eu achei bem maneiro, porque é uma leitura mais diferenciada de Marx, que eu acho bastante legal. Acho que isso, assim. Eu não consigo... Filme até eu assisto bastante, mas eu não sei se tem algum valor intelectual nos filmes que eu assisto, não. Não, eu vou indicar uma palestra que você deu, acho que na série Mulheres e Filosofia, é isso, não é? Sobre Hegel e as mulheres. Eu acho que essa palestra é bem interessante porque você vai trazer o Hegel já por muitas das coisas que a gente falou aqui, para essa questão de pensar como ele trata as mulheres e como ele pode ser utilizado como ferramenta também, né? E aí eu acho que é uma indicação bacana. E eu já ouvi encontros do seu grupo de estudo, só que agora eu não lembro o nome do grupo que você participa, no YouTube, que tem um grupo de conversação. Qual é o nome? Isso é importante eu falar para fazer divulgação. Tem na verdade, um instituto chamado Outros Estudos, é isso que você está se referindo, Marcos? Então, esse instituto ele foi, na verdade, criado por uns amigos meus, na medida em que a gente está lidando muito com uma realidade de precarização, né? Principalmente ali dentro da filosofia, porque você tem cortes no MEC, tem cortes de financiamento, bolsa, etc. Então, o Instituto ele foi criado como uma espécie de coletivo para as pessoas oferecerem cursos, oferecerem serviços e, ao mesmo tempo, alunos que estão numa situação de desespero, que estão numa situação de precariedade também, poderem juntar com esses professores e os lados mais vulneráveis, digamos assim, das relações acadêmicas podem ser melhorados. Então, a ideia é oferecer curso, oferecer também serviços como tradução, atendimento psicológico, etc. E o Instituto traz, digamos assim, esses serviços, né? E, inclusive, alguns cursos para que as pessoas podem se inscrever. É só seguir também nas redes, porque a gente tem Twitter, Outros Estudos que chamam. E a gente também tem um canal no YouTube onde a gente faz umas lives e essas lives elas ficam salvas lá. Então dá para ver umas coisas maneiras, assim.
É isso, eu acho que já são indicações para acompanhar. A sua tese eu já vi que já está online também, então sobre Hegel e Schelling, então o pessoal pode ir atrás do material. E eu vi o artigo também recente sobre ontologia e lógica, que fechou nossa conversa hoje também, o tema. E eu queria agradecer a sua disponibilidade, porque falar de Hegel é muito difícil, ainda mais num podcast assim. E queria deixar então o espaço para você dar seu recado final. Não, eu queria agradecer, né, o convite. O Hegel, ele é uma figura um tanto quanto controversa na história da filosofia, porque ele tem realmente um vocabulário muito complicado, e ele tem, né, é um sistema muito complicado, e aí as pessoas elas tendem a não querer se envolver com Hegel. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E para as pessoas que têm interesse, é só começar, assim, é só tentar começar de textos mais fáceis, ler junto com comentadores, e não é algo absolutamente impraticável ler Hegel, né? Existe uma dificuldade muito grande de tentar ver essa filosofia alemã, principalmente dessa época, como algo acessível, porque realmente é muito complicado. Mas ela também é muito apaixonante, porque ela tem alguns problemas ali que são muito interessantes. Começando pelo Kant, mas passando também, por exemplo, pelo Fichte, que tem, né, uma concepção incrível sobre uma relação entre sujeito, consciência e não eu, né? Eu e não eu, assim, o que é essa objetividade que o eu se confronta. Depois você tem o Schelling falando sobre uma filosofia da natureza, uma filosofia da identidade. E por último você tem o Hegel, que é considerado o mais complicado, mas ele realmente tem momentos na obra dele que são muito interessantes. Então, assim, por ser muito difícil, as pessoas elas não se interessam, então não tentam ler, não tentam estudar esses autores, mas não precisa ser tão difícil. Não precisa ser absolutamente impraticável e muito complicado, né? A verdade é só dar um primeiro passo. Eu acho que o que me chama a atenção, assim, até da sua fala, é porque as pessoas estão muito presas, então, em falar, não, Hegel, eurocêntrico, não vou ler, e fica muito fácil fazer isso, e não pensar que ele pode ser ferramenta também de emancipação também. Eu acho que essa ambiguidade dele é algo que chama a atenção para quem se aproxima, para quem tem esse contato. E até para, tipo, como você vai entender Marx sem passar pelo Hegel? E as pessoas, tem muitos marxistas que falam, não vou ler Hegel. Então é muito essa posição dele, lidar com Hegel tem essa ambiguidade mesmo que você falou, de que ele, às vezes, ele é o problema é a solução, de certa forma, né? Ele tem alguns casos específicos na história da filosofia onde o mesmo indivíduo desperta sentimentos completamente opostos, né? Então, assim, o Hegel ele tanto pode ser visto como filósofo de um método incrível e um filósofo que está ali pensando de uma forma absolutamente genial e que abre espaço para todo o marxismo vir. Às vezes ele é só entendido como um grande totalitário e voltado assim, para uma coisa de um Estado autoritário e de uma dialética fechada. Então, alguns momentos na história da filosofia você tem essas figuras, que essas figuras elas são idolatradas ou completamente tornadas como os inimigos da humanidade. E aí, nesse aspecto, Hegel é uma dessas figuras, assim, né? Então, é bem difícil também lidar com ele, porque às vezes ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá certo, Miriam. Muito obrigado, então. Marcos, eu que agradeço, eu adorei. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop